Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê a paz. Nós já tivemos na semana passada um primeiro vídeo, e sexta-feira sempre é assim, né? A gente traz uma reflexão, porque segunda e quarta-feira a proposta é outra, né? Então, trouxe um vídeo sobre a carta que o Papa escreveu para o Dia Mundial da Paz. E ele fala sobre a paz desarmada e desarmante. Então, se você não viu esse vídeo, te convido a vê-lo. Eu vou deixar aqui na descrição, posso deixar também no comentário, primeiro comentário fixado. Mas, se você não conhece, é o seguinte: eu sou o Washington e quando a gente traz uma reflexão aqui, eu gostaria de dizer só isso com simplicidade. De modo algum a gente consegue, em poucos minutos, acho que ninguém consegue. Há pessoas que têm um poder de síntese muito grande, mas normalmente a gente não consegue trazer um vasto conteúdo em tão poucas palavras. Mas, e isso sempre mexeu na minha cabeça, né? O essencial do conteúdo, sim. Então, qual é a intenção aqui no canal? Eu tenho procurado fazer em todo vídeo. E nesse sentido, é um pouco diferente, porque eu gostaria que você fosse sempre na descrição, nos textos para aprofundamento, para que você possa pensar por você mesmo. Por que eu percebo isso? Porque no processo de educação, eu trabalhei praticamente a minha vida inteira na educação, é muito fácil que as pessoas procurem respostas prontas, que as pessoas sigam a cabeça de alguém, e porque a pessoa tem título, enfim, por vários motivos, o chamado argumento de autoridade, né? Ah, porque fulano falou, pera, mas o que o fulano ou a fulana falou tem razão de ser? Baseado em quê? Ele está alicerçado, fundamentado em quê, afinal de contas? E é só essa palavra, é só isso que é dito? Então veja, não deixe de ler a carta do Papa. O Papa Leão, quando escreve sobre essa paz que é desarmada, ele já fala de uma paz que é um pouco diferente do mundo. Por quê? O mundo fala de uma paz armada até os dentes. Quanto mais a pessoa, a nação, o grupo se armar, mais esse grupo vai ter condições de passar medo no outro e falar, não vem não, quer dizer, um poderio militar sobretudo, né? Mas por que dizer isso? Porque esse vídeo está justamente para a gente falar, e no final do vídeo eu falo, olha, seria bom que a gente tocasse num argumento, uma pergunta, uma questão que a pessoa poderia dizer, pera lá, mas tá, se fala dessa paz toda que é desarmada e desarmante, mas e no caso da autodefesa? E no caso da noção de guerra justa? São noções, são conceitos que a doutrina social da igreja, o ensino social da igreja tem se preocupados, tem se detido, tem exposto isso no correr dos séculos. Existe um pensamento. E como sempre faço, não deixe de conferir, eu vou deixar todo o compêndio da doutrina social da igreja, para que você possa ter uma noção geral sobre isso, sobre os vários assuntos de que a igreja se ocupa, porque uma noção que o Papa São Paulo VI, né, falava, a igreja é perita em humanidade. Por quê? Nós, partindo da nossa fé, nós cremos que Deus assumiu a nossa humanidade. E nós cremos que nada que é humano é estranho ao cristão. Tudo aquilo que diz respeito à vida cristã, diz respeito, afinal de contas, ao ensinamento, à procura de viver isso no concreto, para superar os desafios. E aí, uma questão que a gente poderia dizer é o seguinte, olha, esses conceitos que a igreja tem procurado trabalhar, eles são seguidos? Em que consistiria, então? Então, veja, existe toda então, vamos repetir primeiro a questão. O Papa insiste numa paz que é desarmada. Então, não reagir com violência, pura e simplesmente. Mete a espada na bainha. Lembra do vídeo passado? Então, agora, essa renúncia à força, ela é absoluta no sentido de que nunca a pessoa deveria procurar se defender? Não. A igreja diz que se você vamos dizer assim, emprega meios razoáveis e fica na dimensão da defesa simplesmente, já é meio caminho andado. Agora, outra coisa que o Papa condena de certa forma, né, e ele repete o que é o ensino da igreja, a corrida armamentista. Quer dizer, há indústrias da guerra, há indústrias da morte. E alguns dizem, né, os senhores da guerra, os senhores da morte. Há pessoas, há grupos, empresas, conglomerados, quer dizer, há muito ganho em cima da morte. Agora, a morte não é só a fabricação da arma, ela fabrica também
essas indústrias fabricam também a ideia, a ideologia, o argumento. E aí a gente fica parecendo, a gente poderia dizer, bom, você está falando disso, então significa que a proposta da igreja, a proposta do evangelho é uma proposta ingênua? Não. É uma proposta que exige. Já ouvimos falar em amor exigente, né? E é tão exigente a gente entender esse conceito, né? Pois é, nós somos desafiados a entender que esses conceitos, né, todos os conceitos relacionados à paz, sobretudo agora essa questão de paz desarmada e desarmante, nesse contexto de conflitos e tudo, esse palco de violência que nós vemos, fica parecendo que é ingenuidade. Então, o que eu gostaria que a gente percebesse é o seguinte: quando o Papa fala das alternativas à guerra, né, e ele propõe um caminho desarmante, por exemplo, da diplomacia, mediação, direito internacional, a gente poderia falar, pera lá, mas hoje em dia um país ataca o outro interessado nos... Fica parecendo até que a gente está falando do outro planeta, né? A gente está falando daqui, de hoje. O planeta Terra está assistindo isso. Quer dizer, uma nação, quando se acha mais poderosa, ela vai... Isso não é guerra, né, gente? Isso é rapinagem. Quando você ataca uma outra nação, passando por cima de direito internacional, de tratados e tudo. Não vou nem tocar nisso, mas, como Jesus diria, né? Quem tem ouvidos e olhos, né? Escute, veja. A gente está aí assistindo horrorizado o que significa, né, essa questão de as pessoas se sentirem donas do mundo, juízes do mundo. Bom, dito isso, eu gostaria de dizer qual que é o conceito, então. A igreja fala com o direito de ir à guerra, no latim, né, ius ad bellum, né, o direito de ir à guerra, desde que haja uma causa justa, autoridade legítima, intenção reta, último recurso. Isso são fragmentos do conceito. Isso está espalhado em vários textos da igreja, mas isso. Outra, probabilidade de sucesso. Se não tiver outro, né? Quer dizer, agora, se o chamado mal menor, às vezes, não tem. Às vezes é quase que dizer, olha, não vamos à guerra, como é que nós vamos negociar esses termos de paz e tudo, né? E a proporcionalidade de danos esperados. Porque muitas vezes, quando fala em proporcionalidade, lembra daquele direito, né? Da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Pois é, isso é muito mais justo do que muitas vezes se procura aí. Por exemplo, hoje em dia se fala olho por corpo inteiro, esmaga o corpo, esmaga a família, o bairro, a nação. Quer dizer, vai além, um ir à forra, uma violência sem medida. Essa escalada de violência, quer dizer, está muito contrária a essa ideia de proporcionalidade, né? E outra coisa que, já que existe, algumas pessoas poderiam dizer, bom, é quase impossível então, ou alguns diriam, é impossível. Não. A gente sabe que justamente quando o desafio é maior, a resposta para um caso tão complexo, alguém poderia dizer, é complexo? Não, é simples, é tirar a complexidade. Você lembra da plissa, né? Quando a gente começa a dobrar, complexo é aquilo que entre essas plissas, entre as dobras, se esconde muita coisa. Então o que é? Tira, torna simples. Nós não podemos usar a palavra amor como uma palavrinha vazia. Não, a palavra amor, para nós, é um conceito do próprio Deus. Deus é amor. Quem ama, permanece em Deus. A resposta cristã à violência, às armas, é o amor. Se em algum momento tiver que usar a autodefesa, é bastante complicado achar as proporcionalidades, aquela coisa toda, mas vai no conceito do amor. Aí eu devolvo, quer dizer, é fácil? Não é. A gente vê, às vezes até padres, enfim, pessoas de autoridade religiosa postando, vamos dizer assim, fotos com armas e tudo. Gente, está longe do que significa ser cristão. Pelo menos na nossa espiritualidade franciscana, não dá para aceitar isso, né? Nós somos seguidores de Jesus, que foi vítima da violência, que disse, guarda a tua espada na bainha. Nós somos seguidores daquele que seguiu a Jesus, né? Nós seguimos o exemplo de Francisco de Assis, que inclusive foi em conflito armado, mas depois, após um processo de conversão, ele se tornou quase que a figura humana que simboliza a paz.
devolvo um pouco para você, meu irmão e minha irmã. Cheguei novamente aos 10 minutos, não vou me estender mais, mas convidando você a refletir. Pegue o material, leia, não fique só na sua ideia. Leia os documentos da igreja, leia os textos bíblicos e, por gentileza, participe aqui do canal, comente aqui embaixo. Não é fácil essa questão, mas é necessário que a gente tenha fé que seja raciocinada. Fé e razão, como diria São João Paulo II, né? A razão e a fé. Duas asas que nos levam para junto de Deus, para o céu, para as alturas, e não ficarmos rastejando muitas vezes, né, nos conceitos de vingança, violência pela violência. Fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Gratidão por me acompanhar até aqui, pelo apoio que dá ao canal, pela sua presença. Paz e bem.